Então vamos responder agora a questão 3, que foi de onde a gente parou. Aí aqui foi o que a gente fez, isso aqui é da questão 2, né? Então o que é que a questão 3 pede, né? O item A, ele pede para você fazer uma função. Vamos ver que está funcionando logo aqui, né? Espera só um minuto. Então aqui, ver se está funcionando, se vai printar lá na tela. Olá, então está tudo ok. Então tenho que fazer o seguinte, eu vou colocar para retornar um inteiro, né? Esse seria o item A, né? Vou colocar item A. Então ele vai receber um inteiro e quer retornar a quantidade de dígitos que esse inteiro tem. Então a gente tem que ter uma ideia para resolver essa questão aqui. Como é que eu vou contar cada número, né? Então aqui está a ideia aqui, ela tá na divisão inteira, né? Então como é que a gente vai fazer o uso dessa divisão inteira? Então a gente sabe que se por exemplo, a gente pegar aqui o 135, né? E fizer a divisão inteira por 10, né? A gente vai pegar. Claro que a gente sabe que 135 dividido por 10 dá igual a 13,5, tá? Só que como a gente vai pegar só o número inteiro, a gente só pega o 13. Então aqui é a divisão inteira. A gente pode pensar nisso sendo o piso, né? Então, quando você pega o piso desse cara aqui, tipo, você despreza simplesmente essa parte que é, que é, que é depois da vírgula, tudo bem? Então, pronto, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar o número, vai dividindo por 10. Cada vez que a gente dividir por 10, vai ser um dígito que vai sumir, tudo bem? Quando ele chegar a ser zero, quer dizer que já foram todos os dígitos dele. Ok? Então pronto, a ideia é essa. Então você pega o n, eu vou colocar um int sendo o count aqui, que ele vai contar, né? Então vou colocar ele para receber zero. Aí a ideia, eu vou fazer um while aqui. Enquanto o n ele for diferente de zero, é porque eu posso continuar dividindo por 10, né? Então, e a ideia de você pegar o 10 aqui eu tenho a absoluta certeza de que eu sempre vou tirar um dígito de cada vez, tudo bem? Então, enquanto n for diferente de zero, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o n recebe o n barra 10. Então, aqui no próprio n, né, aqui já vai funcionar e já vai dar certo essa divisão inteira, porque simplesmente o n é uma variável inteira. Ou seja, ele não vai pegar nenhum número quebrado, ele só vai pegar o que está antes da vírgula, tudo bem? Então, eu faço isso, depois o count recebe o count mais 1. Tudo bem? Ó, então, claro, aqui é bem importante também a gente tratar o nosso caso base, né? O nosso caso base é quando o n é igual a zero. Então, se o n for igual a zero, então eu simplesmente retorno 1, tudo bem? Porque para representar o zero, eu preciso de um dígito que é o zero, sozinho, tá? Então, se o cara der o n igual a zero aqui, é para ele retornar 1, ok? Porque tem exatamente um dígito que é o zero. Caso isso não aconteça, aí eu vou entrar aqui dentro desse while aqui. Tudo bem? Então, aqui vai ser diferente de zero. Você vai pegar o primeiro dígito, aí você já vai contar aqui. Ou seja, para cada divisão inteira que você está fazendo aqui, né? Você está
colocando um a mais lá no seu contador, tá? E ele começa do 0, né? Tudo bem? Quando ele chegar a ser 0, né? Aí ele vai sair daqui e simplesmente não... Ele pula isso aí e não vai fazer mais nada, né? Então, conte... Pronto. Aí vamos fazer aqui, por exemplo, o teste aqui, tá? Eu vou colocar aqui o item A. Vou colocar de 987, por exemplo. Então é para ele retornar 3, né? Então vamos ver se ele vai retornar 3 aqui. Aliás, é para ele printar na tela, né? Ele vai retornar lá. Pronto, tá aqui, ó, 3. Se eu colocar mais 3 aqui, 3 elementos aqui, 3 dígitos, né, nesse número aqui, para ele retornar 6 aqui agora. Tá aqui, ele retornou 6. Desculpa. Então, se for 0, por exemplo, se for 0 ele vai cair no caso base, né? Então ele tem um dígito só. Tudo bem? Então ele vai retornar 1 aqui, né? Simplesmente ele entra lá no if. Se for um 9, por exemplo, vou colocar um 9 aqui. É para ele retornar 1 também, né? Ó, tá aí, ele retornou 1. Então tá tranquilo aqui. Agora vamos para o nosso próximo item. E o nosso próximo item, ele quer que faça uma função que recebe um número inteiro n e um inteiro d. Esse inteiro d aqui, ó, ele está entre 0 e 9, ou seja, ele é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele não é menos do que 0, ele não é menor do que 0 e nem maior do que 9. Tudo bem? Ele é um número inteiro que está nesse intervalo aqui. Então, o d eu tenho certeza de que ele está nesse formato aqui, tudo bem? E deve retornar o número de dígitos d que o número n possui. Ou seja, se você tem esse número aqui igual ao n e o d é igual a 4, o programa ele deve retornar 2. Por quê? Né? Porque se você for contar aqui, ó, o primeiro dígito aqui você tem o 4, né? O penúltimo dígito aqui você também tem 4 também. E só tem esses dois 4 aqui, né? Nesse número n. Então é para você retornar 2. Ok? Então vamos lá fazer. Então aqui no nosso código vamos fazer o item B aqui. Colocar item B. Então eu vou receber um inteiro n e um inteiro d. Então eu vou querer contar quantos dígitos ele vai ter aí, né? Por exemplo, se eu colocar esse número aí, né? O 135. Como é que eu faço para ver o número aí, né? Porque quando eu faço essa divisão por 10, eu simplesmente estou descartando esse 5, né? Mas eu não estou vendo ele, né? Então, como é que eu faço para ver aí esse número, né? Esse 5 aí, né? Como é que eu faço para ver ele sem descartar ele? Aí, simplesmente você faz o módulo, né? Você pega o módulo em 10, tudo bem? Você pega um módulo de 10. Se você fizer 135 no módulo 10, qual é o resto que vai deixar? Lembrando que o que é um módulo, né? Se você dividir o 135 por 10, qual é o resto que vai deixar, né? Qual é o resto que vai ficar? Aí você vai ver que vai ser igual a 5. Tudo bem? Ó, quando você faz 135 dividido por 10, aqui vai dar igual a 1, né? Então fica o 10 aqui. Aí fica 13 menos 10 dá 3. Depois desce o 5. Depois, aqui vai dar 3. Aí 3 vezes 10 dá 30. Aí deixa resto 5, tá? Então aqui não tem mais nenhum número para você baixar aqui, né? Do lado. Então você simplesmente deixa o 5 aqui. Então esse aqui vai ser o resto, tá?
Então, basicamente é isso. Então, antes de fazer, né, essa ideia aqui, porque eu vou ter que verificar cada dígito, né? Então, para verificar cada dígito, eu vou ter que fazer isso, né? Primeiro eu vou fazer o módulo para ver qual é o dígito que tem lá, porque eu vou ter que comparar com o D, né? Aí, depois eu vou ter que consumir ele, né? Ou seja, eu vou ter que usar essa ideia aqui da divisão inteira. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Tá? Então, eu vou fazer isso agora. Tá? Então, eu vou colocar um cont aqui, que vai receber 0. Depois, eu vou ter o meu caso base. Qual é o meu caso base? Se o n e o d forem iguais a 0, né? Então, você tem que contar 1, né? Você tem que retornar 1, né? No caso, então, você tem que pensar nesse caso base aqui também, tá? D igual a 0, né? Então, aí você retorna 1. Ok? Caso contrário, você vai fazer agora aquela mesma ideia, né? Enquanto, aí eu vou consumir quem? Eu vou consumir o n, né? Ele vai... Enquanto ele for diferente de 0, eu vou fazer o quê? Eu vou ter que verificar o último dígito dele. Como é que eu faço isso? Eu pego o mod 10, né? Então, se x mod 10 dá igual a d, é para eu incrementar o meu contador. Tudo bem? Então, conte mais, né? Que é outra forma de você fazer também. Depois que você verificou se o último dígito dele era igual ao D, você vai consumir ele. Tudo bem? Então, 10... Não, n recebe n sobre 10. Ok? Então, você faz isso aqui. E agora o conte, você vai ter que retornar o conte. Ok? Então, vamos ver aqui. Então, eu vou colocar aqui do item B. Aí eu vou colocar o 987, né? E o D eu vou colocar o 7, por exemplo, né? Eu vou colocar o 7 aqui. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Quantas vezes apareceu o 7 aqui no 987? Uma vez, né? Eu vou colocar mais 7 aqui, por exemplo, eu vou colocar um 7 aqui no começo e outro aqui no meio aqui, para ver se ele está contando direito. Então tem 3 sets aí, é para ele retornar 3, né? Aí, ó, ele retornou o 3, né? Então funcionou direito, né? Se fosse, por exemplo, o 5, que não tem nenhum, é para ele retornar 0, né? Então vamos ver se ele vai retornar 0 aqui. Isso aqui é uma boa prática, tá? Você sempre testar depois que você fizer alguma coisa, tá? Se eu colocar, por exemplo, aqui o 0 aqui no meio aqui, pedir para ele contar o 0 aqui, é para dar 1, né? Você tem um 0 aí, né? Então pronto, olha, ele está retornando direito. Se fosse 2 zeros, né? Para retornar 1, ele simplesmente entra lá no if e retorna 1. Tá, ele simplesmente retornou 1. Então pronto. Então esse aqui foi o item B. Agora a gente vai para o item C agora, né? Então aqui no item C, ele fala, né? Número x é permutação de um número y se os dígitos de y são a permutação dos dígitos de x. Basicamente é você pegar um número e você embaralhar, você trocar os números de lugar, tudo bem? Aqui, por exemplo, ó, você vê que você tem o 4, 5, 6, 7, 4, 7. Aí se você trocar a ordem desses números aí, né?
você vai ter o 6 primeiro, né? Você vê que o 6 aqui ele estava bem aqui no meio, né? Ele era o terceiro elemento, agora ele é o primeiro, né? Aí o 5 era o segundo, agora o 5 continuou sendo o segundo ainda, tá? Mas enfim, basicamente é você pegar os dígitos lá do seu número e você trocar algumas ordens aí, né? Ó, o 4 era o primeiro e o penúltimo. Agora o 4 ele é o penúltimo ainda, né? Mas ele é o antepenúltimo também agora, tá? Que antes era o 6, né? E o 7 continua aqui no final, né? Então, basicamente, você trocou as ordens, tudo bem? Então, basicamente, é isso, né? Uma permutação. Então, aí, utilizando a função da questão anterior, então, isso aqui é mais uma dica, né? Faça uma função que recebe dois inteiros, o x e o y, que são maiores do que zero, onde nenhum de seus dígitos seja zero, né? Não pode ser zero, né? E retorna 1 se x é uma permutação de y, né? E zero caso contrário, tudo bem? Então é para você retornar 1 se um for permutação do outro. Então, antes de continuar aqui, né, a gente já pode ter uma ideia para resolver essa questão, ó. Porque como você sabe que você só está trocando a ordem dos dígitos, então isso quer dizer que você sabe que a mesma quantidade de dígitos que tem aqui, tem que ter aqui também, né? Por exemplo, se você pega o dígito 4, aqui você tem dois dígitos 4, tudo bem? Então aqui também tem que ter dois dígitos 4, né? Porque se você só trocar a ordem, você não vai tirar nenhum e não vai colocar nenhum, vai ficar a mesma quantidade. Então isso tem que ser válido para todos os outros dígitos, tudo bem? Tem que ser válido para o zero. Ó, aqui não tem nenhum zero, aqui também não tem que ter nenhum zero, não tem nenhum 1 aqui, também não tem que ter nenhum 1 aqui. E aí vai. Isso é válido para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Tudo bem? Então tem que ter a mesma quantidade, assim, do 0 até o 9, né? Em ambos os números. Ok? Então basicamente é isso. A gente contar quantos dígitos tem do 0 até o 9. E tem que bater, né? Tem que ser exatamente igual. Se não for, se não for igual para algum dígito de 0 a 9, então isso quer dizer que eles não são. Que um não é permutação de outro, tá? Então, usando essa ideia, a gente vai fazer a questão, tá? Então, o item C, né? Agora eu tenho que retornar 1 se for permutação, né? E 0 caso contrário, né? Item C. Vou colocar um return aqui já. Tem um int x. Opa. E tem um int y. Ok? Então vou... Então como é que é a ideia aqui? É simplesmente você contar, né? Então eu conto quantos dígitos zeros tem, quantos dígitos 1 tem, e eu vou até o 9. Claro que eu não vou escrever aqui de 1 por 1, então eu vou fazer um for aqui, tá? Então for o int i, ele vai de 0 até 9, né? Tem que chegar até o 9, então tem que ser igual. Então pronto, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar, né? Então ele deu a ideia para você usar o item B, tudo bem? Então é exatamente isso que eu vou fazer, né? Então se eu pego o item B, coloco o x, aí eu vou contar quantos dígitos tem do i, né? O i ele vai ser 0, depois vai ser 1, vai ser 2. Ele tem que ser igual, né, ao total de dígitos do y.
Pro i também, tem que ser o mesmo, né? Se não, né? Se isso aqui não acontece, é porque ele é diferente. Se ele for diferente, é porque eu já sei que não é permutação. Então eu vou simplesmente colocar aqui. Se for diferente, então eu vou retornar 0, né? Porque eu já sei que não vai ser permutação, tudo bem? Então, basicamente eu faço isso. Vou do 0 até o 9, contando quantos zeros tem no x, quantos zeros tem no y. Depois eu vou incrementar aqui no for, aí vai para 1, né? Quantos uns tem aqui no x, quantos uns tem lá no y. Tá? Quando eu chegar na conclusão de que eles são diferentes, então simplesmente retorno 0, ok? Mas caso ele vá até o 9 e nunca entre aqui nesse if, aí eu coloco simplesmente aqui para retornar 1. Não, 0, desculpa. É 1, desculpa, porque se ele chegar, se ele nunca entrar aqui, né, é porque em todos os casos, quando o dígito ele é de 0 até 9, né, ele deu igual, né? Ou seja, ele nunca entrou aqui nesse if aqui. Aí pronto, ele simplesmente retorna aqui 1. Ok? Então vamos ver isso aqui, né? Então você tem um item C aqui e vai querer contar, né? Eu vou colocar tipo assim, 4, 5, 6 e vou colocar o 5, 6, 4, por exemplo. Então é para ele retornar 1 aqui, né? Vamos ver se ele vai retornar 1 aqui. Ó, ele retornou 1. Eu vou colocar um dígito a mais aqui, que seria o do 0, né? Então aqui vai ter um 0 aqui, a mais do que esse daqui, né? Ou seja, a contagem ela vai ser diferente para ele retornar 0 aí. Ok? Então aqui deu 0, né? Como no item fala que o x e o y eles são estritamente maiores do que 0, ou seja, eles nunca são iguais. Você não pode ter os dois iguais a 0, né? Então aqui a gente já sabe que a gente não tem aquela base, né? A gente não tem aquele caso base de quando ambos são iguais a zeros, tá? Então a gente não vai se importar com isso aqui não, tá? Isso seria um trabalho a mais que a questão não pede. Agora vamos lá para o item D agora. Então aqui no item D, né, ele diz que o número x é dito sufixo de um número y se os dígitos de x são os últimos dígitos de y, tudo bem? Ó, se você pegar o 654, você tem que ele vai ser sufixo desse número aqui, né? Por quê? Porque ele aparece exatamente aqui no final, ok? Então ele pede para você fazer uma função que recebe dois inteiros, né? Que são maiores do que zero. E retorna 1 se o primeiro, que é o x, né? Ele é sufixo do segundo, que aqui no caso é o y, né? E 0 em caso contrário. Ok? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Como é que eu faço para ver se um ele é sufixo de outro, né? Então, por exemplo, você tem 5, 6, 4, 1, 7, 3, ok? Ok? Aí você tem o outro, na verdade é o primeiro que tem que ser o sufixo, né? Então você tem 1, 7, 3. Então como é que você faz para você ver se o primeiro ele é sufixo do segundo? Basicamente você tem que só sair comparando, né? Ó. Esses dois casos aqui eles são iguais. Aí como é que você faz isso? Você utiliza o módulo, né? Tudo bem? Aí depois você utiliza a divisão inteira, né? Aí você consome os dois. Aí depois você vê esses dois aqui. Tudo bem? Aí você vai consumindo de dois em dois, mas eles têm que ser iguais, tá? Se não for, aí você já retorna 0. Ok? Então aqui a gente vai utilizar aquela mesma ideia, né? Então aqui é o item D. A gente vai pegar aquelas ideias que a gente já teve antes e vai utilizar aqui. Então a gente tem um int x
e tem o int y. Eu quero saber se o primeiro, que é o x, ele é sufixo do que o y. Primeira coisa, né? Se eu sei que o x ele é um número maior do que o y, então eu já sei que ele não pode ser sufixo, né? Simplesmente porque ele é maior, tudo bem? Então, eu já posso colocar essa condição aqui, que é bem interessante, né? Se o x for estritamente maior do que o y, então retorne 0. Caso contrário, aí eu vou ter que fazer aquela ideia, né? Então, vamos lá. Enquanto... Aí eu vou escolher quem para ficar consumindo aqui, né? Porque dos outros lá, eu sempre colocava o n, né? E tal. Então, aqui vai ser quem? Então, a ideia aqui é a gente pegar o menor, né? Quem é o menor elemento? É o primeiro, que é o x, né? Ele é menor ou igual, na verdade, né? Então, aqui, por que que eu sei que nessa parte do código ele vai ser menor ou igual? Porque se ele for maior, ele já vai retornar 0 e não vai fazer mais nada. Tudo bem? Então, eu sei que aqui nessa linha 46, né? Eu sei que o x ele é menor ou igual do que o y, tá? Então eu vou pegar o menor, tá? Então, eu vou ficar consumindo o menor. Então, enquanto x for diferente de 0, aí eu vou ter que pegar os dois, né? Os dois finais, né? Então, se o final de um for igual ao do outro, é porque tá ok, né? Então, se o x por 110, ou seja, o último elemento, né? O último dígito lá de x, se ele for igual ao último elemento de y, tá ok, eu não vou fazer nada. Agora, se for diferente, é que eu já sei que não é sufixo, né? Então, eu simplesmente coloco aqui, se for diferente, você já retorna 0. Ok? E, claro, você tem que consumir os dois, né? Então, x recebe o x dividido por 10 e o y recebe o y dividido por 10. Ok? Então, se ele consumir o x inteiro aqui, ou seja, se o x chegar a ser igual a 0, né, então é porque ele sempre fez isso aqui e isso aqui sempre deu falso, né? Para isso aqui dar falso quer dizer que o final do x sempre foi igual ao final do y, ok? E ele fica consumindo aqui. Então isso quer dizer que deu certo, ou seja, que é para eu retornar que é para eu retornar 1, ok? Então vamos lá ver se funcionou aqui, tá? O item D. Esse aqui é o item D. Então eu tenho que pegar o primeiro. Vou colocar aqui 1, 2, 3. E o outro aqui vai ser 23, por exemplo. É para ele retornar 1, né? Então ele retornou 1, ó. Tá aqui, ó. Ele retornou 1 direitinho, né? Vamos. Se eu botar 1, 2, 3, 1, 2, 3, é para ele retornar 1 também, né? Porque o número é exatamente o outro, né? Opa, peraí. Pronto, ele retornou 1 também, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, funcionou. Agora, se eu colocar um número maior, por exemplo, eu vou colocar o 323. É claro que não vai ser. Então, ele já vai pegar essa condição inicial aqui, né? Zero, né? Então, ele retornou 0. Ou seja, que não, que eles não são, né? Tipo, se eu pegar só o 3 aqui. Ele vai dar 1, né? Ele não vai funcionar para o caso quando o x é igual a 0, né? Porque simplesmente eu só estou tratando aqui para números, né, x, y, que são estritamente maiores do que 0. Você pode pensar que isso aqui é um erro, só que
a questão não fala disso, né? Eu só tenho que me preocupar com as instâncias, né? Aqui deu 1 até, né? Enfim, mas se desse errado, não teria problema nenhum, né? Porque simplesmente a questão ela assume que esses dois eles são maiores, estritamente maiores do que zero, né? Ok? Aqui deu 1, né? Por que que deu 1, né? Porque ele não entrou aqui, né? Ele não entrou nesse looping aqui. Ele não entrou no while, né? Como ele não entrou no while, por quê? Porque o x ele é igual a zero. Então ele foi simplesmente para cá e retornou logo um 1. Ok? Então se fosse aqui, ó, se eu botasse 121, ele iria retornar errado, ó. Ele vai retornar 1 aqui, sendo que é mentira, não. Tudo bem? Mas o meu algoritmo ele faz as respostas certas para as instâncias dele, né? Que são quando o x e o y eles são maiores do que zero, tá? Isso aqui também é importante lembrar, tá? Agora vamos para o outro item aqui. Pronto, agora aqui no item a gente já fez do sufixo, que é o D. Agora tem o item E aqui. Então ele quer saber, né? Ele dá aqui a dica, né? Usando a função do item anterior, faça uma função que recebe 2 inteiros, aí de novo, né? Que são estritamente maiores do que zero. E retorna 1 se o menor dos números, né? É um segmento do outro, né? E zero em caso contrário. Por exemplo, esse 7561 aqui, ele é um segmento do número que ele tem o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 6, o 1 e o 4 e o 5, né? Porque ele está aqui exatamente aqui no meio, né? Ó. 7, 5, 6 ele está e 1, né? O 7, 5, 6, 1 ele está exatamente aqui no meio aqui. Claro, aqui eu coloquei exatamente no meio, mas tipo, ele pode estar aqui no começo também, né? Ele poderia estar aqui no final. Mas o importante é que ele esteja lá, tudo bem? Então, qual vai ser a ideia aqui, né? Como é que eu vou resolver essa questão, né? Esse cara aqui, ele poderia ser o sufixo desse número aqui, né? Então, basicamente, eu vou utilizar a ideia dessa função anterior aqui para ver se o número ele é sufixo ou não. Tipo, esse número aqui, o 7561, ele é sufixo desse número aqui? Não. Como ele não é, o que é que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar o último elemento, né? Eu vou consumir ele, eu vou fazer a divisão inteira. Aí eu só vou considerar esse número aqui a partir de agora. Tudo bem? Então, aí eu vou seguir com a mesma ideia. Será que é sufixo desse aqui que eu peguei agora, até o 4? Não, né? O 5, o 7, o 5 e o 61, ele não é sufixo desse número aqui, não. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou consumir esse outro número aqui, que é o 4, ou seja, eu já tirei o 4 e o 5. Aí quando eu pegar esse pedaço aqui, né, eu vou ver que o 7, o 5, 61, ele é sufixo desse número aqui. Tudo bem? Então pronto. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número maior e vou consumindo ele, né? E vou verificando se o outro menor ele é um sufixo desse pedaço que eu tô pegando. Ok? Basicamente é isso. Então vamos lá. A ideia é a gente. Primeiro, ele fala lá de um maior e de um menor. Então não necessariamente o x ele é menor do que o y, né? Mas eu posso considerar isso, né? Mas para considerar isso eu tenho que fazer umas contas aqui antes, né? Então eu vou colocar um int x aqui, um int y aqui, ok? Aí eu posso considerar de que o x ele é menor do que o y, tudo bem? Ah, professor, se não for você troca, simplesmente isso, né? Então se x for estritamente menor do que y, como é que você troca aqui? Você pode criar um aux aqui, um int aux. Aí como é que você faz? O aux recebe x recebe y, e o y
recebe AUX. Então pronto, você simplesmente troca. Então aqui a partir da linha 62, eu tenho certeza de que o x ele é menor que o y, né? Por quê? Porque se ele não foi diferente de y aqui na minha entrada, como eu troquei ele aqui, então ele vai ficar sendo o menor, tá? Então qual foi a ideia lá que eu falei? Você vai consumindo o maior, que aqui no caso vai ser o y, né? Então, enquanto o y for diferente de zero, aí você vai consumindo ele, né? Você tem que verificar, né? Se o x ele é sufixo do y. Então, o do sufixo é exatamente o item D, que é, que é esse anterior aqui, que ele deu a ideia, né? Que ele deu a dica, né? Então, item D. Se o x ele é sufixo de y, ou seja, se isso aqui dá igual a 1, é porque você tem que... Ele é um segmento, né? Que o x... Aliás, depende, né? Que o menor ele vai ser segmento do maior. Tudo bem? Porque eu não posso falar XY porque aqui ele inverte, né? Mas enfim, vai ser o que a questão está pedindo, né? Então, aí eu simplesmente retorno 1. Ok? Caso contrário, o que é que eu faço? Eu vou consumir o Y. Então, Y recebe Y dividido por 10, ok? Aí ele vai consumindo aqui. Aí vai ter uma hora que ele vai chegar a 0, né? Então, se ele consegue chegar até aqui, é porque ele nunca entrou nesse if aqui, né? Ou seja, nunca deu certo, né? Então é porque deu errado em todos os casos. Então, se deu errado em todos os casos, então isso quer dizer que eu tenho que retornar 0 mesmo. Ok? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui, né? Então, que é o item E. Então, por exemplo, eu vou pegar primeiro aqui esse aqui. Vamos pegar um aqui no meio, aqui, um pedaço aqui no meio, que seria pegar o 56, por exemplo. Ia pegar o 51, mas tanto faz, né? Tem que dar certo, né? Então, vamos ver aqui o que é que ele vai fazer, né? Então, ele pegou e retornou 0, né? Vixe, tem algum problema aqui, não foi? O 56, né? Onde está o problema aqui, pessoal? Exatamente, o problema é aqui, ó. É se o x for estritamente maior. Ah, então vamos ver se vai dar certo aqui agora. Ó, pronto, deu 1, ó. Então pronto, foi só isso aqui. Se eu inverter aqui, por exemplo, se eu tirar esse daqui, colocar aqui, ó, 56 aqui, para dar 1 de novo, né? Pronto, tá aqui o 1 aqui. E se, por exemplo, se for 56 aqui, para ele retornar 1 também, né? Pronto, ele retornou 1. Se eu colocar 7 aqui, é para dar certo também. Deixa eu colocar um aqui para dar errado. Pronto, que é para dar errado. Pronto, deu 0 aqui. Então pronto, esse aqui foi o item D. Ok? Vamos para a próxima questão agora. Então aqui nessa questão, que é a quarta, né? Então o número é um palíndromo quando é o mesmo de trás para frente. Ou seja, você pega 1, 2, 3, 3, 2, 1. Você sabe que ele é um palíndromo por quê? Porque se você lê ele
da esquerda para a direita e da direita para a esquerda é a mesma coisa. Exatamente o 1, 2, 3, 3, 2, 1. É a mesma coisa, tá? Agora, esse aqui já não é, né? Ó, porque se você inverter ele, você vai ficar com 1, 3. E aqui começa com 1, 2, né? Então esse aqui não é um palíndromo, né? Então faça uma função que recebe o número inteiro x e retorna 1 se ele é um palíndromo e 0 caso contrário. Então vamos lá. Então vamos aqui resolver essa questão utilizando a ideia do André Araújo, tá? Então tem que retornar um inteiro. Aqui é a questão 4, né? Então eu vou pegar, botar Q4 aqui, vai. Simplesmente continuar o código aqui. Então vai pegar um inteiro e vai ver se é um palíndromo, né? Então a ideia do André é você pegar e inverter, né? Você inverte o número e depois você vê se ele é igual ao número que não está invertido, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, vou copiar e colar a ideia dele aqui. Basicamente é isso aqui. Tá? Então, ele vai pegar esse auxiliar aqui no caso e vai inverter, né? Então, ele vai pegar esse valor aqui. Tem um aux. Tem um invertido, né? Tem um inteiro aux e tem um inteiro invertido. E tem um caso base também, né? Que apesar de não ser a ideia principal, mas é muito importante a gente fazer também, né? Então, se o 0 for menor ou igual ao n i, né? I, ou seja, se ele está entre 0 e 9, né? E o n é menor ou igual a 9, ou seja, ele pode ser igual a 0, igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente sabe que só tem um único dígito, né? E esse único dígito a gente sabe que ele vai ser um palíndromo, né? Então a gente simplesmente retorna um aqui, tá? Então aqui a gente já pega todos os casos quando ele é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, né? Então para cada um desses casos a gente sabe que vai dar certo. Então pronto, aí ele vem aqui pro auxiliar. O auxiliar aqui, como é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o invertido, né? Ele está multiplicando ele por 10. Depois ele está somando com o final do auxiliar. Aqui, no caso, o auxiliar é exatamente o n, né? Que eu estou chamando aqui em cima. Então, simplesmente eu posso colocar auxiliar aqui em cima, né? Que vai dar certo também. Pronto, troquei aqui. Pronto, aí tem um invertido. Aí ele coloca esse auxiliar e vai... desculpa, não pode ser assim não, né? Tem que ter aqui porque ele vai consumindo aqui o auxiliar aqui embaixo, né? Porque o meu objetivo é fazer o seguinte. Aqui no final eu vou ver se o que eu inverti ele é igual ao n, né? Então, se o n for igual ao invertido, então eu vou retornar 1, né? Se não for igual, aqui não precisa desse else, mas é mais bonito, né? Aqui. Ele vai retornar 0, né? Porque não é. Então, o meu objetivo é exatamente esse, né? Então, o auxiliar aqui está sendo consumido e está sendo colocado lá no meu invertido. Okay? E aqui, para dar certo, como é que faz aqui? O invertido ele vai ter que começar com qual número aqui, né? Ele vai ter que começar com 0, né? Recebe 0, né? Então, na primeira oportunidade que ele chegar aqui, ele vai pegar o 0 vezes 10, que vai continuar 0, aí ele vai pegar o primeiro elemento, que no caso é o último dígito lá do meu auxiliar, né? Depois ele vai consumir para pegar
o penúltimo dígito, né? Só que antes dele fazer isso aqui, né, essa soma, ele faz essa multiplicação aqui, né? Então, a grande sacada está aqui, né? Em você fazer a multiplicação por 10. Que é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui do lado aqui para a gente visualizar um pouco melhor aqui. Então, se você tem um número aqui, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 2, 1. Como é que você vai fazer para você pegar esse cara aqui, né? Para ele ir lá pro primeiro elemento, né? Qual foi a ideia do André, né? Você pegou uma outra variável, aí você pegou esse último cara aqui, né? Você chamou ele de auxiliar, tudo bem? Ele é o seu auxiliar. Aí você pegou o outro que é o invertido, né? Então, o invertido, eu vou colocar só inv aqui, tá? Para você pegar esse cara aqui, que é o último do auxiliar, é fácil, né? Por quê? É só você utilizar o centro, né? Então, para ver esse cara aqui, basta eu ver o aux por cento, né? Que é o 10, né? Que é o mod, né? Por cento 10. Só que eu quero pegar esse cara e quero botar para ele ser o primeiro lá do invertido, né? Então, como é que você faz isso? Você pode pegar esse cara, né? Esse inv aqui, multiplicar por 10. Se ele começa com 0, você multiplica por 10, ele vai continuar 0, né? Mas depois que você somar com esse cara aqui, ele vai ficar sendo 1, né? Então, ele vai ficar sendo 1 aqui. Tudo bem? Você vai somar com esse cara aqui. Depois, para você fazer com o segundo elemento aqui de cima, né? Ó, então, aí você vai consumir esse auxiliar, né? Então, auxiliar recebe auxiliar dividido por 10. Aí você vai olhar para esse cara aqui agora, né? Para você colocar ele depois do 1, você tem que colocar um 0 aqui, né? Ou seja, você tem que afastar ele uma casa decimal e depois você simplesmente soma com o 2, que é o aux mod 10. Aí, quando você somar 10 mais 2, vai dar igual a 12, né? Que é exatamente esse pedaço aqui invertido, né? E aí você vai seguir na mesma ideia, né? Bota o 0 aqui e depois você soma outro. Aí assim, no final você vai ter o número invertido, né? Pronto, aí depois que você faz isso, é só você fazer aqui essa comparação, né? Se ele for igual ao número que eu inverti, né? Aí vai ficar de boas aqui. Bem, então vamos testar aqui. Então, a questão 4. Só tem um número, né? Para saber se é palíndromo. Vamos colocar esse aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então é para ele retornar 1 aqui no caso. O que foi que aconteceu aqui? Deu erro aqui. Por que deu erro? Entendi. Que aqui tem aux, né? Que é para Taine. Ok. Será que vai dar certo agora? Vamos ver aqui. Opa. Espera ainda. Poxa, espera ainda. Pronto, deu 1, ó. Deixa eu tirar um aqui, um do final. Aí vai ficar... Não vai ficar sendo palíndromo, né? Então é para ele retornar 0. Tá aqui, ó, ele retornou 0. Então aqui com a ideia do André, né? A gente conseguiu fazer a nossa questão, tá? Agora vamos para outra questão aqui. Então aqui nessa quinta questão, é basicamente para a gente pegar um inteiro em binário, ou seja, só é para ter 0 e 1, né? E é para retornar o valor em decimal. Tipo, você tem 111 aqui em binário, tudo bem? Aí você deve retornar o 5 no caso, porque a gente tem que retornar o decimal, tá? Então como é que a gente faz isso daqui? Então, a primeira coisa é a gente entender como é que faz a conversão, né? Isso aqui é importante. Se você não sabe converter, fica difícil. Por exemplo, você tem o 111. Como é que você chega até no 5, né?
Então simplesmente você faz o seguinte, ó. Você pega esse primeiro aqui, você vai multiplicar ele, o 1, por 2 elevado a 0, tá? Aí esse aqui você multiplica por 2 elevado a 1, tá? Esse aqui você multiplica por 2 elevado a 3. É assim, pessoal? Não, é 2, desculpa. Não é 1, não. Você tem que seguir, né? Do 0, 1, 2. Tudo bem? Depois o que é que você faz? Soma tudo. Tudo bem? Então aqui vai ser igual a quanto, né? Então 1 vezes 2 elevado a 2 é 4, né? Então fica 4. Mais 0 vezes isso aqui vai dar 0, né? Mais 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é igual a 1. Então aqui fica 1 vezes 1 dá 1. Então aqui dá igual a 5. Então é assim que eu faço a conversão, entendeu? Você vai da esquerda para a direita, né? Cada dígito você vai multiplicar por 2 elevado o primeiro 2 elevado a 0, segundo 2 elevado a 1, terceiro 2 elevado a 2, se tiver o quarto 2 elevado a 3 e aí vai. Tudo bem? Você vai seguir essa ideia aqui. Tá? Tudo bem? Então aqui teve algumas ideias interessantes aqui para a gente fazer isso aqui, né? A gente, como aqui você tem o elevado, né? Você usaria o poke e daria tudo certo, né? Mas outra ideia interessante também foi a da gente utilizar essa ideia de você pegar essas multiplicações, né? Primeiro você pega com o 2 elevado a 0, depois você pega o 2 elevado a 1 e o 2 elevado a 2 lá dentro do looping, né? Você vai pegar dentro lá do seu laço, né? Então seria uma coisa parecida assim, né? X recebe x vezes 2, né? Então, para começar aqui com 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é igual a 1, né? Então, x recebe 1. Isso aqui fora do loop, né? E dentro do loop você simplesmente faz essa multiplicação aí, tá? Então, a ideia principal aqui é essa, né? Porque que a gente já sabe desses caras aqui como é que a gente pega ele nesse sentido aqui, né? Porque é só você pegar o por 110 e você ir consumindo esse valor aqui, né? Então, esses caras aqui a gente já sabe. Então, a grande sacada está nesses outros aqui, né? E claro, a gente tem uma soma aqui, simplesmente você bota lá em um S lá que dá certo, tá? Então vamos aqui, seria a questão 5, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar mais para cá, pronto. Então para eu retornar um inteiro, questão 5. Opa. Então eu vou pegar um número na base binária e vou fazer a conversão dele, né? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter aquela ideia. Oi. Então vamos lá. Pronto. Então aqui. Eu vou pegar um int aqui para ser a soma, né? Então o S ele vai receber 0 aqui. Tudo bem? Depois eu vou ter que consumir o N. Enquanto ele for diferente de 0. Primeira coisa, né? Se o cara for 0, né? Eu tenho aquele caso base, né? Ele simplesmente é igual a 0. Então eu posso colocar aqui direto, né? Se o n for igual a 0, então retorne 0, né? Simplesmente isso. Porque o número inteiro de 0, né? Em binário é 0. É o próprio 0. Então aqui, como é que eu vou fazer aqui, né? Aqui como eu peguei um x ali, então eu vou pegar um x aqui também, tá? Então x recebe 1, né? Então pronto. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para esse número, né? Então a soma vai receber a soma mais quem, né?
Então eu vou ter que pegar o último dígito lá do n, que é n por cento 10. Não, é n por cento 10. Aí eu vou ter que multiplicar esse valor, né? Vou ter que multiplicar esse valor pelo 2 elevado a alguma coisa, né? Então aqui no caso, quando ele entrar primeiro aqui, ele vai pegar o x sendo 1, né? Que é exatamente o 2 elevado a zero que eu quero, entendeu? Então aqui você fica com o x aqui, tudo bem? Você pode colocar 2 aqui, né? Sei lá. Fica uma variável mais... Ou então potência de 2, enfim. Você pode fazer do jeito que você quiser aqui, tá? Para ficar mais claro para você. Vou deixar o x mesmo. Então pronto. Depois o que é que ele tem que fazer, né? Ele tem que consumir o n. Então o n vai receber n sobre 10. E eu vou ter que fazer esse x aqui ele ir pro próximo, né? Porque aqui ele tá x elevado a zero, né? Primeiro que é esse cara aqui. Aí ele tem que ir para x elevado a 1, né? Então, para ir para x elevado a 1, x recebe x vezes 2. Então, aqui eu vou fazendo a multiplicação, né? Dá para você fazer também utilizando o poll, com for, tá? Não tem nenhum problema, não. Então, depois que ele fizer isso aqui, né? Essa soma, né? Que ele pegar esse somatório aqui, é para ele retornar. Retornar quem? Retornar o S, né? Será que vai dar certo aqui? Vamos ver aqui. Então, aqui é a questão 5. Eu vou colocar aqui o 101, vai, que foi o que a gente fez aqui, né? Ó, deu 5 aqui, ó. Se eu colocar 10 aqui, ó. Opa. Opa, pera ainda, calma aí. Pronto, 10 aqui. Pera ainda, não pode ser... Pera aí, o arquivo não pode ser salvo? Qual foi o problema que deu aqui? Deu 5 de novo. Acho que tá dando problema aqui com o meu computador. Ele simplesmente tá... Ó, aqui, pronto. Deu 2, ó. Tudo bem? Por quê? Porque ele colocou o 0 vezes 2 elevado a zero, né? Que é 0. Então ele não contou. Aí ficou... Aí depois ele pegou o 1, né? Lembrando que eu coloquei aqui o 10, né? Ó. Pronto. Aí você pegou aqui o 1. Aí você multiplicou pelo 2 elevado a 1. Né? Que é 2. Ok? Se você colocar mais um aqui, ó. O 0, né? Por exemplo. Bota um 0 aqui. O 100 aqui. Quanto é que é o 100? Aí é 4. Né? Enfim, é isso aqui. Se você colocar 0 aqui, ó. Ele fica igual a 0, né? Porque ele vai entrar aqui no F aqui, né? Se botar 1 aqui, por exemplo. Ele retornar 1 também, né? Ok? Então tudo certo. Pois então, é isso, tá, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, tá? Que dê tudo certo aí para vocês aí. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus aí.